O chefe da equipe renunciou, Jack Durham foi rebaixado. O substituto dele, Franco Colapinto, tem garantia de apenas 5 corridas. Esse é o momento da equipe mais caótica da Fórmula 1. A Alpine está mergulhada numa nova polêmica que estabelece um novo padrão de caos para uma equipe. Vamos começar pela renúncia do chefe de equipe Ollie Oakes. Ela aconteceu na noite anterior ao anúncio oficial da Alpine de que Colapinto vai substituir Durham a partir da próxima corrida em Imola. De acordo com a Alpine e o seu conselheiro executivo Flávio Briatore, foi apenas uma coincidência. A saída não é uma reação a decisões polêmicas. Segundo eles, os motivos da saída de Oakes não estão relacionados à equipe e são de ordem pessoal. A gente sabe que Briatore avisou Durham, logo depois do GP de Miami, que ele seria substituído. Mas veja, o próprio Briatore e a Alpine tinham dito que Durham ficaria até o meio do ano. Agora, Colapinto tem um contrato de curto prazo a partir de Imola. É que a Alpine decidiu fazer um rodízio na segunda vaga, a do companheiro de Pierre Gasly. Segundo a equipe, isso faz parte de uma avaliação contínua de formação dos pilotos. O argentino vai então ter a chance, que ele já esperava desde que ele foi contratado como piloto de testes e reserva, vindo da Williams em janeiro. O plano inicial de 5 corridas inclui a sequência europeia com Imola, Mônaco e Barcelona, além dos GPs do Canadá e da Áustria. Daí vai ter uma reavaliação antes do GP de Silverstone em julho. Ao explicar a decisão, Briatore disse que ela se deve à competitividade apertada entre os pilotos e ao progresso enorme da Alpine nos últimos 12 meses. Isso dá a entender que Briatore não acreditava que Durham daria conta do recado e que ele não alcançaria o nível necessário para pontuar com consistência. Ele também mencionou a importância de 2026, quando a Alpine vai virar cliente da Mercedes. Briatore espera dar um salto de desempenho. Por isso, tem que fazer uma avaliação completa e justa dos pilotos na temporada para escolher o melhor companheiro de Pierre Gasly no ano que vem. Mas outra forma de ver isso é reconhecer que a Alpine não sabe hoje quem vai ser o piloto, nem o chefe de equipe, para um futuro tão aguardado. A situação é confusa mesmo para os padrões da Alpine. Então, vamos cavar um pouco mais fundo para entender tudo isso melhor. A mudança na dupla de pilotos veio depois de 6 corridas difíceis para Durham em 2025. Ele sofreu 2 acidentes logo na primeira volta, na Austrália e em Miami, e recebeu punições tanto na sprint quanto na corrida principal na China. Ele também bateu forte durante o treino livre do Japão. Além disso, Durham ainda não marcou nenhum ponto. Ok, ele conseguiu se classificar à frente de Gasly pela primeira vez em Miami, isso antes de bater com Liam Lawson na primeira curva e abandonar a corrida. Briatore acha que 6 corridas foram suficientes para ver se Durham tinha o que era preciso, e para ele não tinha. Então, apesar de ainda existir uma chance de Durham voltar a correr pela Alpine no futuro, é possível que a carreira dele na Fórmula 1 tenha chegado ao fim. A temporada de Durham até que começou bem em termos de desempenho bruto, mas ele teve uma sequência de fins de semana incompletos, sem conseguir transformar o potencial mostrado em resultados. E isso era um problema enorme, já que a chance de haver uma mudança era bem alta. A Alpine assinou com Durham para o assento titular em agosto do ano passado. Porém, desde que Briatore começou a demonstrar interesse em Colapinto ainda no ano passado e acabou contratando o argentino vindo da Williams em janeiro, ficou claro que a vaga de Durham estava ameaçada. Por mais provável que a mudança pareça, ela nunca foi garantida. O cenário mudou várias vezes. Até pouco tempo, nada era certo, a menos que o suposto voto de confiança dado a Durham até o meio do ano fosse só uma jogada bem sucedida de Briatore para garantir mais apoio latino-americano a Colapinto. Só o fato de essa teoria ser plausível já mostra como a situação era insustentável, e isso criou uma tensão. Durham tentava se destacar no ambiente comprometido. Oakes tentava dar conta e justificar uma decisão que foi, na prática, imposta por Briatore. Mas aí, depois de um começo até sólido, o australiano começou a dar sinais de que estava perdendo a confiança da própria equipe. Ele sentiu que não teve o apoio que merecia depois da batida no treino livre de Suzuka, por exemplo. E ele reclamou pelo rádio durante a classificação sprint em Miami. Ele não conseguiu transformar o potencial em resultados e os problemas aumentaram.
Durham começou então a reagir de forma mais emocional. Isso talvez tenha atrapalhado a capacidade dele de resolver as coisas na pista. Nesse imbróglio todo, o caminho ficou aberto para Briatore fazer o que queria fazer desde o começo. As motivações exatas provavelmente nunca vão ser divulgadas, mas além dos problemas com Durham, Briatore sempre viu vantagens competitivas e comerciais em Colapinto. O jovem argentino causou uma boa impressão quando estreou parcialmente pela Williams no ano passado e conseguiu marcar pontos apesar da pouca experiência. E leve em conta que ele também teve acidentes e também teve fins de semana complicados, mas Colapinto pode acabar tendo o mesmo risco de acidentes que Durham. E veja, ele talvez não seja um superastro em formação, mas provou que sabe pontuar e tem talento como piloto. Claro, ele também atraiu bons patrocinadores que agora acompanham a Alpine, e isso pesa bastante agora. A grande surpresa de toda essa história é a renúncia de Oaks. Ele sai menos de um ano depois de assumir como chefe de equipe. A Alpine vem sendo marcada por casos e polêmicas há anos. Oaks chegou ao cargo em agosto passado com a missão de colocar ordem na casa. Isso foi meses depois de Flavio Briatore ser convocado pelo chefe da Renault, Luca de Mel, para ser a figura mais poderosa do projeto. Agora, o nome de Oaks entra para a longa lista de líderes que deixaram a equipe na mão durante a era Alpine. Fica difícil não se perguntar quando de Mel vai assumir alguma responsabilidade pelo nível vergonhoso de rotatividade. Mas com Briatore ainda no comando, isso não deve acontecer tão cedo. A dinâmica mais recente da liderança da Alpine lembra os tempos áureos da Red Bull, quando Helmut Marko tinha quase todo o poder de decisão e Christian Horner era o rosto público da equipe. Na Alpine, obviamente, Briatore fazia o papel de Marko e Oaks o de Horner. A gente sabe que a forma como Briatore conduzia os assuntos envolvendo pilotos gerava certo atrito entre os dois. Isso deixava Oaks numa posição desconfortável. Apesar disso, ele tinha uma boa relação com Briatore. Num breve comunicado, Oaks chegou a dizer que Briatore era como um pai para ele. Só que a convivência nem sempre foi tranquila. Oaks teve que justificar publicamente decisões que não partiram dele. Ele virou a face pública de decisões tomadas antes da chegada dele, como o cancelamento do projeto de motor próprio e o fim do status de equipe de fábrica. O mesmo aconteceu com decisões com as quais ele talvez nem concordasse. Isso inclui a saída repentina de Esteban Ocon, no fim do ano passado, antes mesmo da última corrida da temporada. Essa decisão drástica foi tomada por Briatore. Daí veio o impacto causado pela chegada de Colapinto, que colocou Durham sob pressão. Houve divergências entre Briatore e Oaks sobre o que fazer com a formação dos pilotos. Oaks defendia Durham, mesmo tendo algumas dúvidas sobre o potencial máximo dele. Por isso, o inglês temia os efeitos negativos que a entrada de Colapinto poderia ter dentro da equipe. Mas, acima de tudo, Oaks sentia que toda essa novela envolvendo Colapinto acabava atrapalhando o progresso alcançado para reestruturar a equipe. O time se esforçou para preparar Durham para a temporada de estreia dele. O australiano chegou a correr no final de 2024 em Abu Dhabi, mas tudo isso foi minado por Briatore, que decidiu que Colapinto era uma contratação indispensável. Agora, Briatore conseguiu o que queria. Ele ficou incomodado com a interpretação de muita gente, a nossa inclusive, de que isso teria sido o estopim para a renúncia de Oaks. A versão oficial é de que a saída de Oaks não tem relação com nada disso, e sim com motivos pessoais. Se for verdade, é uma coincidência e tanto, hein? E a gente torce para que o problema pessoal dele não seja sério, se é que o problema existe. Esse é um momento decisivo para a Alpine, viu? Briatore tem agora controle total de todas as áreas, em vez de delegar a gestão do dia a dia em alguns setores. Embora Oaks tivesse pouca autonomia nas decisões mais importantes, ele tentava moldar a equipe ao seu estilo. Basta ver que ele promoveu mudanças na equipe técnica de pista por início de 2025. Não está claro se Briatore vai querer dispensar as pessoas mais chegadas a Oaks, que foram contratadas para dar o suporte que ele achava necessário nos fins de semana de corrida. Entre elas, Dave Greenwood, ex-engenheiro de corrida de Kimi Raikkonen, que foi contratado para o cargo de diretor de corridas, e Richard Lockwood, vindo da Williams, que assumiu como diretor de estratégia e esportes. Se Briatore achar que esse grupo está funcionando bem, ele mantém tudo como está, sem mudar só por mudar.
Caso contrário, a gente sabe que Briatore não hesita em impor a própria vontade nas questões mais amplas do projeto da Renault na Fórmula 1. Então, vai ser interessante observar como ele vai agir nos detalhes. No fim das contas, Briatore já liderou a equipe de Enstone em títulos mundiais no passado. Os métodos dele são polêmicos, mas o histórico é de resultados fortes. Por outro lado, aquele era um outro momento da Fórmula 1. Por enquanto, não há nenhuma evidência concreta de que a Alpine está sendo conduzida a algo além de voltar a ser uma equipe de meio de pelotão. Isso, na prática, é o mínimo esperado, independentemente de quem estiver no comando. Na verdade, a única certeza é que o ciclo de turbulência continua, independentemente dos motivos. E esse novo capítulo da Alpine está sendo tão dramático e potencialmente autodestrutivo quanto os anteriores. E pode não acabar aqui. Porque quando o Briatore diz que é preciso fazer a escolha certa para 2026, ele abre a porta para mais mudanças ao longo de 2025. Durham continua na Alpine e vai ser o reserva principal durante as 5 corridas de Colapinto. Um retorno à vaga titular não está descartado, mas sendo realista, é muito difícil um piloto voltar depois de um rebaixamento, ainda mais na mesma equipe. A Alpine está copiando a cartilha da Red Bull com essa troca. Só que no caso da Red Bull, os pilotos que perdiam a vaga geralmente ganhavam uma nova chance na segunda equipe, ou em outro time, e raramente voltavam ao mesmo assento. E tem pouca coisa, ou nada, que Durham possa fazer como reserva para reconquistar uma vaga. Em princípio, ele depende de uma performance fraca de Colapinto, mas veja, mesmo que isso aconteça, não há nenhuma garantia de que ele vai ser o escolhido para voltar. Sabe-se que Briatore já se reuniu com representantes de Sérgio Pérez e com um patrocinador de longa data do mexicano, Carlos Slim. É uma opção com poucas chances para 2026 e talvez só tenha servido para Briatore iniciar conversas com Slim e tentar garantir ainda mais apoio latino-americano para Colapinto. Mas vale a pena ficar de olho nisso. Outro ponto é que esse desejo da Alpine de avaliar a formação pode abrir espaço para mais um dos seus reservas. Trata-se de Paul Aron, da Estônia, que foi bem nos testes privados. Ele correu pela equipe high-tech de Oaks nas categorias de base e entrou para a Alpine depois que Oaks assumiu como chefe de equipe. Então, não dá para saber ao certo qual é a posição dele na hierarquia de Briatore. Mas veja, se Briatore realmente estiver preocupado só com desempenho e não com retorno comercial, Paul Aron pode ser uma ameaça tão grande para Colapinto quanto Colapinto foi para Durham.